Pronto? Amém? Vamos orar. Se puder abrir mais essa porta, por favor, abra, está muito calor. Ainda que os ventos estão todos, não estão todos ligados, né? Desligado ali. Faz favor, e ó que eu não sou calorenta, hein? Olha que delícia. Olha que brisa boa. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus mais uma vez, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu amor para conosco, a Tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, nós não somos dignos de ouvir a Tua voz, não somos dignos de ouvir o Senhor falar conosco, não somos dignos de nada. Somos miseráveis, pó. E na verdade, Pai, na nossa condição miserável, não merecíamos estar aqui. Mas o Teu sangue, na cruz do Calvário, o Teu sangue que nos lavou, Pai, o Teu sangue que nos trouxe salvação. Então Ele permitiu, Pai, que nós estivéssemos aqui. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para ouvir a Sua voz. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Nos dá graça, Pai, para entender aquilo que o Senhor vai falar conosco. E não só entender, mas praticar aquilo que vamos aprender no nosso dia a dia. Nos ajuda a tirar lições para a nossa vida, através da palavra, através daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda distração, tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus ainda te peço. Nós não merecemos, mas por Sua infinita misericórdia, fala conosco, Pai. Fala conosco, fala no nosso coração, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Amém, queridos. Deixa eu pôr para enxergar. E hoje ficou muito para trás, tá? Quando for arrumar aqui, ó, pessoal que arruma, é mais para lá. Aqui fica debaixo da luzinha, tá bom? Ainda bem que estou aqui, ó, que deu clareio, que eu de óculos, mas é muito escurinho aqui. Tem que ficar debaixo da luzinha, tá bom? Mas dá para enxergar. Ainda bem que eu tenho esse olho aqui, ó, esse olho aqui. Amém? Queridos, o que eu vou falar hoje aqui, eu escrevi algo e depois a gente vai para a palavra, tá? Eu escrevi algo que Deus foi falando no meu coração, eu pesquisei, eu perguntei para o meu filho. E Deus colocou no meu coração de falar sobre... Eu vou dividir esse tópico em 3, tá bom? Domingo hoje, o próximo domingo e o próximo domingo. Como assim? Eu vou falar sobre como nós podemos aprender, como que a gente pode alcançar, escute, alcançar grandeza através de, principalmente de algo que a gente não gosta de fazer, não gosta de passar, que é dor. Hoje seria isso, ó, alcançando grandeza através da dor. Ai, não gostei desse tema. Ai, meu Deus, será que não tem outra mensagem? Será que não podia ser alcançando vitória através, sei lá, da alegria, através de pular, de cantar? Alcançando vitória através da música? Não, o tema é esse, alcançando grandeza. Grandeza, não é nem a vitória em si, é grandeza através da dor. Eu vou ler para vocês uma explicação de um médico esportista. E ele fala sobre o crescimento muscular.
como que o músculo cresce. E vocês sabem aquelas pessoas que são gente grandona, assim, gente grande? Tem uns que são grandes demais, fica até esquisito. Mas sabe gente grandona? Gente fortona? Não sei se vou falar certo, não sei se vou pronunciar certo, mas seria o fisiculturista, mas seria o bodybuilder, sabe? Não sei se eu pronunciei aí, as donas aí, as pessoas que falam inglês. Então seria o bodybuilder. Falei certo, Maria? Falei certo, Naira? Falei certo, Leonardo? Mais ou menos. Mas é isso. Sabe esse pessoal fortão? Essa gente que treina, fica fortão? Então, Deus colocava algo no meu coração que eu vou falar com vocês sobre 3 domingos sobre isso. Eles são pessoas que, para ter um corpo grande, forte, porque não adianta ser grande e não ter força, né? O que adianta ser grande e não ter força? Então, eles são grandes, mas eles buscam força também. E Deus rolava no meu coração através da vida dessas pessoas. Eu tive vendo inclusive, que eu particularmente acho ele muito bonito e eu gosto, assim, ele tem um testemunho de vida bonito, que eu também não vou saber falar o nome dele, o Johnson lá. Eu não sei o primeiro. Até eu perguntei para o Abi, como que é o nome daquele menino mesmo? The Rock? Não vou saber. Doyan, por aí. Eu sou péssimo em inglês. Mas, eu olhando a vida dessas pessoas, assim, eu vejo que eles, para alcançar um corpo forte e grande, eles têm muitas renúncias. E eu vou usar só 3, eles têm bastante renúncia, mas 3 delas, ela é como se casasse, é como se chocasse com aquilo que eu tenho vivido e com aquilo que o Evangelho prega. São 3 fatores principais que eles têm para alcançar o alvo e ficar grande e forte. E no mundo espiritual, é interessante que no mundo espiritual é parecido. Para eles, eu perguntei para o meu filho até, e ele disse assim, que primeiro é o treino, segundo é a alimentação, e depois, por terceiro, os suplementos que dão saúde para a pessoa. Porque não adianta ela treinar, ficar grande, forte e morrer de depressão, morrer por causa de usar droga e muitos deles morrem, né? E a primeira coisa que eu quero ministrar no domingo de hoje é sobre o treino. Nossa, pastor, então nós vamos aprender aqui sobre ser o que? Bodybuilder? Sim, é isso mesmo. Mas você vai ser um grande forte de Jesus. Será que nas escrituras nós vamos encontrar bodybuilders de Jesus? Tem. Eu vou citar um deles para você. E é esse grandão, esse cara gigante e forte, que a gente vai citar aqui nesses 3 domingos, tá bom? A primeira coisa que alguém que quer ser grande, a primeira coisa que ele faz é o treino. Mas esse treino não é simples ou um qualquer treino, é algo intenso. E essa intensidade faz com que uma sensação não boa de sentir, ela não é boa de sentir, mas ela é boa de resultado, ocorra. E a primeira coisa que uma pessoa que quer ser grande e forte, um fisiculturista ou um bodybuilder, a primeira coisa que ele faz é treinar. E o treino traz para ele, diga comigo, só para você não esquecer, traz dor. Dor. Por que traz dor? E essa sensação não é boa de sentir, mas é boa de resultado. E a dor. Dor na concepção médica é sinal de que algo não está bem, certo? Certo? Eu estou com dor de cabeça, então tem algo ruim
no meu corpo. Eu estou com dor na coluna, tem algo ruim. Eu estou com dor em alguma parte do meu corpo. Então, se a gente for olhar na concepção médica, sentir dor é algo que não está bom, porque algo não está bem em você. Mas no mundo espiritual e para os bodybuilders, se for, vou ler aqui, bodybuilder, da sensação dos fisiculturistas, dos homens que querem ficar grande e forte, na concepção deles, aliás, não na concepção, dor é sinônimo de alvo que está começando a ser alcançado. Dor é sinônimo de resiliência. Dor simboliza para eles, representa crescimento, grandeza, paciência, perseverança, conquista. Na concepção de um homem que quer ficar grande e forte, eu estou sentindo dor, mas então é sinal de que eu estou no caminho certo. Eu estou sentindo dor, é sinal de que eu estou crescendo. Eu estou sentindo dor, é sinal que eu estou ficando forte. Preste bem atenção, que eu peguei aqui um relato, presta bem atenção, eu escolhi para a gente aprender. Por quê? Porque na concepção de um cristão, dor não é sinal de que está alguma coisa errada. Se você tinha essa concepção, então você está na turma dos falsos mestres. E você vai entender já. Peraí. Haviam falsos mestres que perturbaram um homem de Deus, e você já vai aprender já. Dizendo que dor era sinal de ausência de Deus. Por isso eu escolhi esse esporte, essa parte que é um esporte, né? É um esporte. Eu escolhi esse esporte porque ele parece bastante com o cristianismo. Olha, presta bem atenção. Na concepção de um cristão, dor não é sinal de que tem alguma coisa errada. Não. Dor também é sinal de que você está crescendo. Amém? Porque, olha, como eu disse, são os bodybuilders de Cristo. É isso mesmo. Você conhece algum? Pessoa que é pequenininho, magrinho, ou então é uma pessoa normal, mas é um gigante em Cristo. Então nós vamos aprender sobre isso. Olha, presta atenção. É ruim quando a gente está lendo só, mas o que eu estou lendo fui eu que escrevi. Presta bem atenção. Um médico, ele disse assim, um médico esportista, ele disse, eu gostaria muito que você prestasse atenção para você entender o que eu vou falar depois. Do ponto de vista molecular, a dor que ocorre quando um bodybuilder fica lá, né, fazendo atividade física, a dor que ocorre na atividade física gera uma inflamação muscular. Essa inflamação não é má, ela é benéfica. A gente já pensa em inflamação é coisa ruim. Não. Para o médico esportista e para um fisiculturista, você olhando, está com dor? Então tá bom. É uma dor que ocorre uma inflamação muscular benéfica ao organismo. Sabe por quê? Porque essa é uma das reações químicas da inflamação. Aqui, uma das reações químicas da inflamação é a produção de ácido lático. Se houver ácido lático demais, o músculo pode transmitir ao cérebro. Deixa eu ver, isso mesmo. Houver ácido lático demais, o músculo pode transmitir ao cérebro que a inflamação foi além do que o músculo suporta. Quando o músculo é trabalhado em exercícios, ainda mais nos de alta intensidade, como a musculação, por exemplo, ele se desgasta, o que gera rupturas, presta bem atenção, microscópicas nas fibras musculares. Mas essas rupturas serão fundamentais para o fortalecimento. Gente, você não está entendendo nada por enquanto, mas eu vou explicar. E quem está prestando atenção já está entendendo o que Deus está falando. Escute, ele faz o exercício, ele pega peso, ele pega lá, porque ele quer ficar grande e forte. Então ele vai. Então aquilo vai
provocar uma inflamação, falando em uma linguagem mais, né, menos assim, uma inflamação. Essa inflamação, quanto mais ácido lático ele for produzindo, mais inflamação ele vai produzindo, e o cérebro vai lá ajudando ele, dizendo: olha, você vai lá, vai acontecer algo que é esperado, vai romper, vai rasgar, vai haver ruptura, vai arrebentar. Arrebentando, isso não é ruim, porque quando ocorre essas rupturas, ocorre fortalecimento. Ou seja, a pessoa, ela não vai ficar só forte, ela não vai ficar só grande, ela vai ficar forte. Forte. Então o músculo fica forte. Por mais que a sua formação ocorra com dor, por mais que seja com dor, além de grande, vai ficar forte. Aqueles que buscam a hipertrofia, que é esse negócio de ficar grandão, aqueles que buscam a hipertrofia, ou seja, o aumento do volume dos músculos, essas pessoas, elas sentem mais essa dor muscular após a atividade física, mas ela sente essa dor durante o repouso, porque durante o repouso o músculo começa a se regenerar, formando fibras cada vez mais fortes, como forma de preparação para novos desgastes. E a partir daí que os músculos começam a crescer. Gente, que explicação maravilhosa! Quando eu li essa explicação, a explicação de um médico, eu fiquei maravilhada. Eu falei: que explicação maravilhosa, meu Deus. Arrebenta, inflama, dói, destrói para poder crescer e ficar forte. Assim também no mundo espiritual, meus irmãos. Assim também no mundo espiritual. Assim, queridos, existem nas Sagradas Escrituras homens gigantes e fortes, bodybuilders de Cristo. Queridos, presta bem atenção. O maior deles, o maior gigante e forte foi Jesus Cristo, é claro que foi. O homem experimentado em dores, está escrito. Homem experimentado nos trabalhos, homem de dores. Isaías descreveu Jesus Cristo. Um homem que sentiu muita dor. Jesus é para nós o maior exemplo de dor. Dor que gerou grandeza, e na sua maior dor, que foi atrair a ira de Deus sobre ele, ele alcançou o ápice, o ponto máximo, o apogeu da sua carreira. Jesus, ali na cruz do Calvário, ele chegou ao ponto máximo de um bodybuilder. Ele chegou no troféu máximo, maior de grandeza, morrendo na cruz do Calvário. Amém? Mas homens simples, queridos, como eu e você, mulheres e homens simples, como eu e você, também podem ser gigantes e fortes em Cristo Jesus. Mas deixa eu te falar, não adianta. Todos os homens de Deus que chegaram a tamanhos gigantescos na fé, eles passam por esses 3 processos: a dor, que é o treino, a alimentação e os suplementos para ter saúde. Que lindo! Lindo. Desses homens, a gente poderia citar todos, amados. Olha, todos eles, desde Adão até Jesus Cristo, todos eles foram gigantes de Deus. Homens de Deus que se tornaram grandes e fortalecidos através da dor, através da prova, através do choro, através da lágrima. Tudo isso fez desses homens pessoas que a terra não foi digna que eles pisassem nela. Para um cristão, a dor é sinônimo de grandeza. E a gente poderia, como eu disse, citar aqui todos eles, mas eu escolhi um. Um cristão que para mim é um bodybuilder de Cristo. E esse homem de Deus deixou dicas para nós. Ele deixou dicas para nós, para como você vencer a dor. Sabe por quê, amado?
Está aqui o Abner, que está acostumado com esse tipo de esporte. Muita gente começa, e eu perguntava para ele, Abner, quanto tempo? Ele falou assim que, para a pessoa começar a ficar forte, de uma maneira natural, sem droga, ele leva 10 anos treinando para começar. 10 anos sentindo dor, para daí ele começar. Muita gente desiste. Muita gente desiste porque muita gente não quer passar dor. Não quer. Escute, amado, eu vou falar uma coisa para você. Pastor, essa é uma pregação ruim. Essa é uma mensagem não muito boa, né? Alcançar a grandeza através da dor. Olha, querido, eu vou falar para você. Talvez você está aqui e você está acostumado a ouvir, né? Nós estamos acostumados a ouvir pregações de youtubers, pregações de YouTube, que não falam de dor, que não falam de renúncia, que não falam. Geralmente as pregações hoje, elas falam, as mensagens hoje, elas falam de vitória, de conquistas, mas não falam de dor. E talvez alguém possa olhar e falar assim, essa mensagem é uma mensagem para baixo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu tenho um pouco assim de receio quando a pessoa fala assim, que ela é o queridinho do papai. Eu sou filhinho querido de Deus. Eu aprendi, amados, que o filho querido de Deus, o amado dele, o queridinho do papai, ele amava tanto, mas ele mandou para a cruz. Você é queridinho do papai, então você não vai passar dor, você não vai passar problema, você não vai passar angústia, você não vai passar tristeza, porque você é o queridinho do papai. Essa não é uma mensagem bíblica. Nós somos queridinhos do pai, e o filho queridinho do pai foi entregue aos pecadores. O filho querido do pai foi entregue para a cruz. O filho querido de Deus, Deus derramou sobre ele toda a sua ira. Então presta bem atenção. Quando nós falamos assim, meu Deus, eu vou alcançar a grandeza atravessando momentos de muita dor. Porque para cristão, dor é sinônimo de crescimento. Coloca isso no seu coração. Para um cristão, e eu quero citar aqui um dos cristãos que para mim é vencedores de todas as categorias dos campeonatos que tem no mundo do fisiculturismo. Para mim, esse apóstolo é um homem gigantesco. Não é idolatria não, viu, irmão? Não é idolatria, é real. Um homem gigante no quesito dor. Passar por dor, crescer na sua vida espiritual. Escute, a sua vida começou com dor, com escuridão, com solidão, com deserto e continuou até o fim. E ele morreu com dor. E ele morreu no martírio. Um homem que passou por traições, açoites, prisões, fome, abandono, acusações, solidão e morreu no martírio. Você sabe quem é, né? Eu vou escolher esse gigante, porque para mim, esse é o maior bodybuilder de Cristo. O apóstolo Paulo. Um gigante. Eu vejo, às vezes, o meu filho falando, nossa, fulano está gigante. Esse rapaz mesmo, o Johnson, né, lá, que eu não lembro o primeiro nome dele, é um gigante. Mas não é tão gigante como o apóstolo Paulo. Eu não sei, amados, pode ser que o apóstolo Paulo tivesse 1,70 m, ou ele podia ter até de estatura média, 1,65 m. Talvez se ele fosse, até que ele fosse alto, mas fosse até forte, porque ele era perseguidor da igreja, usava espada. Mas eu não acredito que ele era do tamanho lá do Johnson, do The Rock. Acredito que não. Mas por isso eu estou dizendo para você, um homem gigante que aprendeu na dor a crescer, os seus músculos se fortaleceram e a sua vida foi uma vida de grandeza.
E através das dicas dele, eu e você, nós vamos nos tornar gigantes, amém? E eu escolhi o capítulo 4, agora abre a sua Bíblia. Eu escolhi o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, para a gente entender e saber como lidar com a dor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou deixar aberto aqui nas duas versões. Eu vou usar a ARA e a NVI, tá bom? Mas eu vou deixar as duas abertas para a gente poder ver as diferenças, sim, de linguagem. Segunda carta do apóstolo Paulo, grande de Deus, né? O gigante do Senhor. No capítulo 4. Nós vamos tirar lições desse sofrimento, amém? E capítulo 4. Antes da gente ir aqui para o capítulo 4, é só para você lembrar. A igreja de Corinto foi a igreja qual mais Paulo sofreu, amém? Mais o apóstolo sofreu com essa igreja. Essa carta foi escrita depois. Lembra que ele escreve uma carta porque eles estavam dando problema lá, e daí depois vem um mensageiro e traz boas notícias, dizendo que eles se arrependeram, pediram perdão para Paulo. Sim, então, Paulo manda essa segunda carta. A primeira carta era com um monte vamos dizer, de correção. Paulo estava bravo, certo? Mas ele manda agora essa segunda carta, que ele recebeu com boas notícias que o mensageiro trouxe. E a relação de Paulo com a igreja de Corinto era uma relação muito difícil. Ele era o fundador da igreja, ele foi o que levantou a igreja, mas acontecia algo, e eu vou falar aqui, irmãos, é bom eu falar, porque você vê se isso acontece nos dias de hoje. A relação deles era bem complicada, embora ele fosse fundador, mas sabe por quê? Porque alguns se voltaram contra ele. Alguns membros da igreja de Corinto se levantaram contra Paulo. Por que se levantaram contra Paulo? Porque deram ouvido a falsos mestres que se levantaram lá, dizendo assim, que Paulo não era um homem mandado por Deus. Por quê? Porque ele sofria muito. Paulo vivia levando açoite, Paulo vivia perseguido, e por causa de Paulo sofrer muito, por causa de Paulo não ter às vezes onde dormir, por ele não ter dinheiro às vezes para comer, então se levantaram dentro da igreja de Corinto homens que se diziam mestres, mas eram falsos mestres, e diziam: esse cara não pode ser de Deus não, é muito sofrimento, a razão do sofrimento dele era Deus, mas esses homens se levantaram dizendo que porque ele sofria muito, ele não era de Deus. Então alguns dos irmãos da igreja em Corinto deram ouvidos e se levantaram contra e falaram: nossa, eu acho que é mesmo. Nossa, mas acho que Deus não está nesse lugar mesmo. Entenderam? Vocês estão me entendendo? A igreja está acordadinha? Dá para dizer um amém, pelo menos? Ah, entenderam. Ah, então tá bom. Ajuda aí, igreja, pelo amor. É horrível pregar e a gente achar que não tem ninguém na igreja. Vamos lá, ajuda. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam que a igreja de Corinto era uma igreja que dentro dela teve divisão, porque alguns achavam que Paulo não era de Deus, porque ele sofria demais, porque ele passava luta demais, porque as coisas aconteciam, muita coisa ruim na vida dele. Querido, presta atenção. Esse evangelho que apareceu na igreja de Corinto há centenas de anos atrás, há muitos anos atrás, escute e preste bem atenção, ainda existe por aqui.
Ainda existe, tem muita igreja que diz: cuidado, olha, aquela pastora sua lá, ela, nossa, mas só acontece coisa ruim na vida dela, mas meu Deus, só perde. Mas meu Deus, cuidado, olha, cuidado onde você está semeando, cuidado. Mas não estou nem aí. Olha, eu vou olhar bem aqui e dizer: eu não estou nem aí. Se o apóstolo Paulo, aonde eu não chego nem na sujeira da unha dele, se o apóstolo Paulo passou por isso, coitada de mim, mano. Quem sou eu? Olha, presta bem atenção, quando eu leio 1ª e 2ª carta aos Coríntios, eu fico muito tranquila em saber, querido, que sofrimento não é sinal que Deus não está conosco. Muito pelo contrário, sofrimento é sinal de que eu estou crescendo. Meus músculos estão se rompendo, as fibras estão se rompendo. Quando vem um dia de descanso, elas fortalecem. No outro dia vem luta de novo, vem guerra de novo, e vem salvação de novo, e vem fortalecimento de novo, e vem grandeza de novo. Por isso o apóstolo Paulo, ele, nessa carta, ele dá uma certa explicação. Escute. As coisas já tinham sido resolvidas lá em Corinto, mas alguns ainda tinham essa ideiazinha na cabeça. Que ideia, pastor? Essa ideia de que sofrimento é sinal de que Deus não está conosco. Preste atenção, olha. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Eu não desanimo. Eu não paro. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem mudando a palavra de Deus só para encher a igreja. Você está me entendendo? Escute, Paulo não estava preocupado se as pessoas estavam falando que ele sofria demais e que a vida dele era um sofrimento só, por isso Deus não estava com ele. Ele não estava preocupado. O que ele estava preocupado e o que ele fazia era não mudar a palavra. A palavra é a palavra e acabou. A Bíblia é a Bíblia e ponto. Não vou mudar. Olha aqui, ó, não agindo com astúcia, nem mudando a palavra de Deus, e assim pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, olha, falando em outras palavras, presta bem atenção. Olha, eu vou continuar pregando o evangelho que eu prego, eu vou continuar falando o que eu falo. Por quê? Porque eu não estou preocupado. Se para alguns esse evangelho ainda não foi revelado, o evangelho da dor, se para alguns esse evangelho não serve, fazer o quê? Mas é esse evangelho que eu vivo. Amém? Preste atenção, e olha o que ele dizia. Mas o nosso evangelho aí, né? Nos quais o Deus desse mundo cegou. Que Deus é esse que ele fala, igreja? Que Deus é esse? Satanás. O diabo. O diabo cega o entendimento de alguns para que não creiam nesse evangelho. O evangelho de Cristo. Agora preste atenção que a partir do verso 6, do versículo 6, Paulo, versículo 6, 7 até o 10, Paulo vai falar assim, ó, por quê? O porquê do meu sofrimento? Por que eu sofro? Por que eu digo para vocês que o evangelho que eu prego é o evangelho de Cristo? Por que vocês me acusam de não ter Deus na minha vida? Porque eu sofro. Por que o sofrimento? Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória na face de Jesus Cristo. Agora verso 7, escute, é o porquê. Por que eu sofro? Porque
Temos, porém, um tesouro, este tesouro, em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Escute, eu aprendi uma vez no curso de teologia, lá na escola, eu aprendi que na época de Paulo e naquele tempo, os judeus usavam vasos de barro para guardar preciosidades. Por exemplo, eles tinham joia, dinheiro, ouro, prata, eles guardavam ali porque o vaso de barro, ninguém ligava para o vaso de barro. Vaso de barro é uma coisa que podia ficar ali, ninguém estava se importando. Então ele guardava coisas boas ali, coisas preciosas. Assim é o que o apóstolo Paulo está falando. Escute, o meu sofrimento, o porquê do sofrimento, é porque esse vaso aqui é barro. Esse vaso aqui é corruptível. Esse vaso aqui é da terra. Esse vaso aqui, o meu corpo, não é um corpo. Não é um corpo que vai ficar para sempre. Escute, preste bem atenção. Olha assim, olhando o costume de guardar preciosidade dentro do vaso. Guardavam preciosidades, mas olha, o profeta, ele profetizou dizendo assim, que Deus mandou ele na olaria, e que quando ele olhou, viu o oleiro fazendo o vaso estragou-se na mão dele, e ele disse, olha, tem que quebrar e fazer outro, tem que quebrar e fazer outro, tem que quebrar e fazer outro. Preste bem atenção. Quando o vaso, o que Paulo estava querendo dizer? Eu gostaria que você prestasse atenção aqui, olha, o que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava dizendo que esse vaso aqui, ele não tem nada de bom, que o nosso corpo físico não tem nada bom, por isso o que está dentro de nós, isso sim é bom. O vaso de barro, Paulo, nós devemos ser quebrados, nós devemos ser destruídos, nós devemos ser aniquilados, para a gente poder levar a glória de Deus, para a gente poder levar algo precioso, que é a mensagem do Evangelho. Escute, o que tem de precioso dentro de um cristão é o Evangelho. É a única coisa preciosa, porque o vaso é de barro, o vaso é perecível, o vaso tem que ser quebrado. Agora preste bem atenção, sendo vaso de barro, eu preciso ser quebrado. Agora preste atenção, eu vou fazer uma pergunta, quando vai quebrar alguma coisa, será que não dói? Se você quebrar seu braço, vai doer ou não? Por isso que eu pedi para vocês orarem, porque agora ele vai se acalmar, tá bom? Vamos lá. O apóstolo Paulo dizia que a dor é sinônimo de crescimento para o cristão. A dor. Escute, no verso 6 ele está dizendo aqui, que o vaso precisa ser quebrado. Olha, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder venha de Deus. Ela é de Deus, não é nossa. Então tudo que carregamos aqui, o que eu carrego aqui, o que você carrega dentro de você, é de Deus. O que é essa preciosidade que nós temos, irmãos? O Evangelho, as boas novas de salvação, o Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho. O Evangelho, esse sim, é precioso. A Dalva, ela não tem nada de bom dentro dela. Nada de bom dentro dela. Agora, dentro dela tem algo precioso. Dentro dela tem algo grande. Dentro dela tem algo soberano. O que a Dalva tem? O que você tem? O que a Michele tem dentro dela? O que a Natália tem dentro dela? O que a Liz tem dentro dela? Aquilo que é precioso. Mas o corpo serve para alguma coisa? Não.
vai se decompor, vai acabar, vai ser destruído. Mas escute que tem uma coisa importantíssima: para eu carregar algo precioso dentro de mim, para eu carregar esse evangelho precioso, o vaso precisa ser quebrado, o vaso precisa ser destruído, o vaso precisa. Jesus disse, ele disse que o grão de trigo, se ele não morrer, se o vaso não se quebrar, se eu não me destruir a mim mesma, eu não posso carregar essa preciosidade, não posso. Mas ele continua aqui dizendo, ó, em tudo somos atribulados. Ei, escute, atribulado quer dizer que passa luta, que passa adversidade. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: eu posso passar luta, eu posso passar adversidade, mas eu não vou estar angustiado, eu não vou ficar em angústia. Por quê? Porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu socorro, o Senhor está comigo. Escute, o apóstolo Paulo sabia que ainda que a tribulação viesse, Deus estava com ele. Como o salmista disse, o Senhor é o meu socorro, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o meu refúgio e fortaleza. E presta bem atenção que aqui o apóstolo está dizendo, olha, eu passo luta, passo. Vocês estão dizendo que eu não sou de Deus porque eu sofro, eu passo dor. Mas escute, preste bem atenção, ainda que eu passe dor, eu não desisto, eu não paro, eu não me prostro. Olha o que ele continua dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, ficamos perplexos. O que é ficar perplexo, irmão? É atônito, ficar espantado. Eu fico espantado com a luta que eu passo. Amados, antes de vir para cá, eu fiquei perplexa, eu fiquei atribulada, com uma luta. Mas escute, preste bem atenção. Ele diz, eu posso até ficar atônito, eu posso até ficar surpresa, né? Mas presta bem atenção, mas sem desanimar. Olha o que ele diz aqui, ó. Somos atribulados, mas não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos? Somos, mas não abandonados. Ei, porque Deus tem o controle de tudo, Deus é soberano. Escute, eu vou sempre falar isso: quem realmente conhece e crê na soberania de Deus, não fica desanimado, não se prostra. Escute, querido, quando eu tenho certeza que Deus nunca perde o controle de nada, eu nunca vou ficar desanimado, eu nunca vou desistir, eu nunca vou parar. Eu falava isso no carro para minha nora, para minha filha. Eu dizia, olha, eu creio na soberania de Deus, Deus não perdeu o controle, Deus está no controle, ainda que os meus olhos não vejam. E Paulo vai falar isso aqui, amém? Olha, eu vou sempre dizer, aquele que acredita e confia na soberania de Deus, descansa. Descansa. Por isso o apóstolo dizia, queridos, por isso que ele falava, ei, eu sou perseguido, mas eu não sou abandonado, eu fico perplexo com a luta, mas eu não desanimo. Nós somos derrubados, porém não destruídos. Não destruídos. Ei, tudo isso que Paulo está dizendo, ele está querendo dizer aos coríntios assim, olha, tudo isso que acontece comigo, é para eu ser quebrado. Escute, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu passo luta, eu passo perseguição, eu passo traição, as pessoas quebram aliança, as pessoas me abandonam, as pessoas vão embora, as pessoas me prendem lá na prisão, eu levo açoites. Eu estou falando do apóstolo Paulo, tá? Eu não estou falando de mim, tá bom? Eu sou traída, eu sou perseguido, as pessoas me põem na prisão, eu levo 40 chibatadas menos um. Por quê? Sabe por quê? Porque eu, Paulo, preciso ser quebrado. Porque eu, Paulo,
preciso ser quebrado. Então Paulo estava dizendo aos coríntios assim: olha, escute, não é porque eu sou perseguido, não é porque eu sou traído, é que eu não sou de Deus, muito pelo contrário, é que eu sou de barro, eu posso passar luta mesmo, porque o que eu carrego dentro de mim é precioso. A excelência do poder é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. Eu sou barro e barro tem que ser quebrado. Escute que Deus permitia Paulo passar por isso, mas Paulo não era destruído, né? Ele só morreu quando chegou a hora, quando Deus determinou. Escute, o que Paulo estava dizendo é que para eu ser grande, para eu ficar grande, para eu ficar gigante igual o The Rock, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Escute, para eu ser grande, eu preciso morrer. E era o que o apóstolo Paulo estava falando. Escute, preste bem atenção. Um líder como o apóstolo Paulo, ou qualquer outro, olha, presta bem atenção. Um líder que não morre, um líder que não morre, ele não pode liderar e não pode ensinar a cruz de Cristo para as suas ovelhas, não pode. E olha o que ele vai dizer, verso 12, olha aí comigo o verso 12. Aliás, verso 11. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Olha o verso 10 que eu pulei. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ei, escute o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesses versículos. Através do testemunho de Paulo, através do testemunho do pastor ali da igreja em Corinto, através do testemunho, as pessoas recebiam vida. Deus quebrava Paulo. Você pode prestar atenção no que eu vou falar agora? E será que você pode dizer aí amém se você entendeu? Através do testemunho do líder, que era Paulo, a igreja recebia vida. Sabe por quê? Porque enquanto Deus quebrava Paulo, Deus enchia Paulo. Enquanto Deus quebrava Paulo, Deus quebrava Paulo para que através do testemunho de Paulo, ele pudesse trazer vida para aquela igreja. Você consegue entender isso? Como que eu vou ajudar o Geraldo se eu nunca senti ansiedade? Se eu nunca senti de perto a dor da depressão? Se eu nunca vi de perto a depressão querer levar uma pessoa que você ama? Vocês sabem disso. Quando eu tive que expulsar a morte do corpo gelado do meu filho, eu então nunca mais esqueci que a dor da depressão, que depressão não é falta do que fazer, que depressão não é frescura, que ansiedade não é mimimi, que isso é doença, assim como a dor de cabeça da sinusite. Eu tive ontem crise de sinusite, passei a noite com dor de cabeça, dormi à base de remédio por causa da dor de cabeça. Assim como a sinusite, eu tomo um remédio para tirar a dor, para desinfectar, né, para soltar aqui as infecções da face, dos seios da face. Assim também a depressão precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de alguém que abrace, precisa de alguém que entenda, precisa de alguém que acompanhe, precisa de médico. O apóstolo Paulo, ele estava sendo quebrado, ele era quebrado, ele sofria, porque na hora que a igreja entrasse em sofrimento, ele poderia ajudar a igreja. Escute, preste bem atenção. Um líder que só fala de prosperidade, que só fala de dinheiro, um líder que só fala de vitória, um líder que só fala em você amar-se a si mesmo, escute, preste bem atenção, ele vai gerar uma igreja que ama-se a si mesmo, ao invés de amar a cruz de Cristo. Por isso Paulo sofria, porque o evangelho de Cristo
é renúncia. Eu volto lá no bodybuilder. Peso vai aumentando, os músculos vão arrebentando, mas ele está lá no alvo. Eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, e eu não vou só ser grande, gigante, eu vou ser forte. Escute, quando você passar pelo sofrimento, entenda. Quando você passar pelo sofrimento, entenda. Deus não está castigando você, Deus não está maltratando você, Deus está rompendo coisas na sua vida para que você cresça. Mas não cresça de qualquer jeito, não cresça de qualquer maneira, para que você cresça forte, para que você cresça forte. Eu gostei demais dessa explicação do médico, que as rupturas das fibras causam fortalecimento do músculo. Escute, muitas vezes no sofrimento a gente rompe, né? O apóstolo Paulo, ele teve que romper com muita gente, ele teve que romper com muitas pessoas, ele teve que romper com pessoas, porque o evangelho que ele pregava ia contra o que os outros pregavam. Mas na nossa vida também, queridos, muitas vezes nós precisamos romper, nós precisamos arrancar, e isso dói, sabe por quê? Porque muitas vezes são ligações profundas, mas que a gente precisa fazer isso aqui, ó, força, para romper. Mas a explicação médica é que se romper as fibras, a ruptura das fibras causam fortalecimento. E Deus está falando com você e comigo aqui: não chore, não murmure, não reclame, porque o rompimento que eu estou fazendo está dando a você fortalecimento espiritual, força para prosseguir, força. Oh, aleluia. Morrer para ser grande. Através da morte do líder, as ovelhas recebem vida, e é o que ele fala aqui no verso 12, presta bem atenção: de modo que em mim, que sou o apóstolo de vocês, que em mim, que sou o pastor de vocês, Paulo falando, a dor, ela opera morte, porque parece que eu estou morrendo todo dia eu estou morrendo. Coisa mais linda, né? Vai ser bonita assim, lá no céu. Linda, linda, linda. Rebeca, né? Ela é a Rebeca, né? Rebequinha. Você vê a carinha que olha para a gente? Não, parece um anjo. De modo, ela foi atrás do pai, é um grude com o pai. É linda demais. De modo que em nós opera a morte. Escute. Eu posso estar morrendo aqui de tanto sofrimento, eu posso estar morrendo aqui de tanta dor, eu posso estar morrendo, mas agora em nome de Jesus, escute: se eu estou morrendo, é para que você receba a vida. Se eu estou morrendo, é para que você receba a vida. Por quê, pastora? Porque o meu sofrimento vai gerar em mim uma fortaleza, vai gerar em mim uma maturidade, vai gerar em mim um crescimento, vai gerar em mim uma grandeza, e através da minha grandeza, eu posso ajudar você na sua fraqueza. Eu posso ajudar você na sua dor, e eu ajudando você na sua dor, você vai crescer também, você vai se fortalecer também, e você vai ser um gigante, um bodybuilder de Cristo, gigante e forte. Você crê nisso? Escute, se um pastor, se um líder não pode ajudar o líder, aquele que é liderado, do pecado, então pula fora. Escute, o apóstolo Paulo dizia, e nós devemos ser, amados, quebrantados, devemos ser quebrados, porque só a hora que nós somos quebrados é que Deus pode fazer a obra na nossa vida, amém? Vamos continuar aqui. Por isso, não desanimamos. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 16, querido. Olha só que coisa linda. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso
corpo, que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia. Escute. Versículo 16, coisa linda. Isso aqui pode desgastar mesmo, irmão. Ei, carne pode sofrer, Luiz. Pode, Matias. Carne merece sofrer mesmo, viu? Viu, G? Carne merece sofrer. Então, olha, não importa, mesmo que esse corpo aqui se desgaste. Ei, escute, ele não está falando que mesmo que esse corpo aqui volte para o pecado, mesmo que ele... Não, ele está falando mesmo que esse corpo aqui se desgaste de tanta luta, mesmo que esse corpo aqui passe por dor, por tristeza, por problema, por choro, por angústia, mesmo que esse corpo aqui padeça, não importa. O que importa é que o homem incorruptível interior, esse aqui vai se renovando. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo que as dores que ele passava, que a luta que ele passava, é igual lá do bodybuilder. Ei, quanto mais ele sente dor, mais ele vai fazendo, porque ele sabe que ele vai chegar no alvo. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quanto mais eu sofro, quanto mais angústia eu passo, quanto mais dores eu passo, isso para mim é sinal de glória. Sabe por quê? Mais perto de me tornar um gigante em Cristo eu estou. E não só um gigante, mas um homem forte, uma mulher forte. Amém? Escute, preste bem atenção. Um líder que não morre para si mesmo, ele não pode ajudar, ele não pode instruir, mas sim, ele vai afundar a alma. Paulo dizia que o sofrimento é para quebrar, amado, o sofrimento é para quebrar nossa arrogância, nosso orgulho. Quando nós desistimos de ser quem somos nós mesmos, tipo, eu nasci, tem gente que é assim, né, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser mesmo assim, mas não pode ser Gabriela, tá bom? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar, o que tinha que mudar já mudou, eu não vai beber. Escute, preste bem atenção, só não pode ser nem Gabriel, só pode ser Gabriel se for um Gabriel novo, convertido. Escute, preste bem atenção. Quando desistimos de nós, pastora, a senhora está pregando uma coisa fora da Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Não, eu estou pregando algo fora do coaching, tá bom? Fora da autoajuda, tá bom? Eu estou pregando o oposto da autoajuda, tá? A autoajuda vai dizer para você, não desista de você, não desista. Eu vou falar o contrário. Só a hora que você desistir de você é que você vai ser um vaso usado para a glória de Deus. Nunca, aquele que não morre para si mesmo, nunca, jamais pode carregar uma preciosidade que é o Evangelho. Você pode ser só vamos dizer, um simpatizante. Você pode ser aquele que vem na igreja, mas que você não carrega a preciosidade, não carrega. Porque para que carregar a preciosidade do Evangelho, tem que desistir de si. É o que o apóstolo está falando aqui. Ele está dizendo aqui, ô pastora, mas então eu tenho que desistir dos meus sonhos? Pai, mas eu estou um pouco confusa. Tem hora que a senhora fala para a gente não desistir dos sonhos. Não, escute, o que eu estou dizendo é o que Jesus disse em outras palavras. Ele disse, aquele que não morrer não pode ganhar a vida eterna. Aquele que quer ganhar a vida, perdê-la-á. O que eu estou falando é para você desistir da sua arrogância. O que eu estou falando é para você desistir do seu pecado. O que eu estou falando é para você desistir da velha criatura, do eu. Ainda ontem, uma pessoa dizia assim para mim, eu sou assim, eu já pedi para Deus me mudar, eu já pedi para Deus me transformar, Ele não transformou, então é sinal que é para eu ficar desse jeito mesmo. Eu falei assim, querido, amado, presta atenção, você não pede para Deus tirar o que Deus mandou você fazer.
Na cruz do Calvário Ele já morreu por você. Escute, na cruz do Calvário Ele já levou o pecado. Agora a palavra de Deus diz assim, que aquele que quiser ganhar a vida, ele vai perder a sua própria vida. A Bíblia não diz assim, que Jesus vai matar o seu velho homem, mas a ordem é você, Abner, você, Naíra, você, José, você, Dalva, matar o velho homem. Vocês estão me entendendo? Fácil, né? Fácil culpar Deus dizendo que você já pediu, já orou e Deus não te libertou. Fácil, não é? Não é comodismo? Hein, Mateus, o que você acha? Cômodo isso, né? Já pedi para Deus me mudar, mas Ele não me mudou, então eu fico assim. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por quê? Agora, amado, presta bem atenção. Olha o que Paulo vai dizer da dor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você entende isso? É o bodybuilder, irmão. Diz para mim se eu não estou certa. Ele está lá, puxando ferro, corrente no pescoço, né, Matias? Né? Eu ouvi. Né? Corrente no pescoço, meu Deus, meu Deus. Correntinha, né? Correntinha de ouro. Ele está lá, puxando ferro, levantando peso, a dor exalando, a dor exalando, a dor exalando. Mas o que ele está pensando? Escute, preste bem atenção no que ele está pensando. Isso aqui é momentâneo, isso aqui vai passar. É ou não é? É ou não é, Abner? Está lá, está doendo, está pingando. Isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, porque daqui a pouco eu vou acabar esse exercício, vou tomar um banho, vou para o chuveiro, tomar um banho, vou deitar e na hora do descanso, as coisas vão voltar ao normal. Aí no outro dia é outra história, né? Foi o que o médico disse, ele na descrição médica aqui não foi isso? Que quando descansa, aí ocorre a inflamação, aí o músculo vai doer, mas é ali que ele tem a certeza de que ele está sendo fortalecido e ele está crescendo. Então, querido, presta bem atenção. O apóstolo Paulo, ele disse aqui, que a nossa luta, que as lutas que nós estamos passando, presta atenção, porque está bravo. Não, é que veio na minha mente agora. Quem está falando aqui? É a Dalva? Foi a Dalva que escreveu aqui, Ju? É a Dalva? Não. Quem que é? Quem que escreveu? Quem que escreveu, Gabriel? Quem que escreveu? Quem que está falando aqui? Paulo. Agora vem cá comigo. Ele disse, mas, olha o que ele disse. Porque as coisas... Não, perdão. Da leve e momentânea. Perdi aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque a nossa leve e momentânea dor, porque a nossa leve e momentânea luta. Apóstolo Paulo, diga para mim, diga João, de que leve e momentânea luta o apóstolo Paulo estava falando? De uma quebra de aliança? De alguém que te traiu? De alguém que te xingou? De alguém que falou mal? Era isso que ele estava falando? Era, vozinha? Ele está chamando de leve e momentânea prisão, açoite, falta de dinheiro, ser perseguido, jogado no calabouço, escute, ser apedrejado. Aí a Dalva passa uma lutinha, fala, meu Deus, não aguento mais, que luta. Falei isso esses dias para o meu filho. Para que grande tribulação? Que é mais do que eu já estou passando. Eu não preciso de grande tribulação. Isso já é uma grande tribulação. Ei, é nada. Alguém aqui foi açoitado por um nome de Cristo? Alguém aqui foi preso? Alguém aqui foi apedrejado? Então preste atenção, se o apóstolo Paulo, se a luta dele que era apedrejamento, açoite, falta do que comer, às vezes não tem onde dormir, se ele que passava essas lutas, chamava essas lutas de leve e momentânea, então a minha e a sua, então é levíssima. É diet a nossa luta.
perto das lutas do apóstolo Paulo, e ele chamou de leve e momentânea. Não tem que ficar se queixando, amado. Nossa luta é leve e momentânea, sim. Sabe por quê? Porque o apóstolo dizia, por quê? Porque eu comparo a minha luta com a glória que eu vou ter quando eu for morar no céu. Escute, ele está dizendo, a luta que eu passo aqui na terra não se compara com as bênçãos, com a glória, com o céu, com o reino de Deus. E quem está vivo aí pode glorificar a Deus. Você entende isso? O céu é maior do que qualquer outra coisa. Por isso o apóstolo dizia, não se compara. Mas daí ele falou, mas sabe por que tem gente que passa luta, que passa por dor e só chora? Porque ele fica olhando as coisas que são temporais. Olha só o verso 18. Eu vou ler o 17 de novo e a gente vai até o final. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem, diga comigo, o que eu vejo é passageiro, mas o que eu não vejo é eterno. E eu vou só ler, amados, porque a conclusão desse assunto termina no capítulo 5. Escute, Paulo estava dizendo, por que eu sofro? Por que eu tenho dor? Sabe por quê? Porque eu sei, capítulo 5, porque eu sei que se essa casa terrestre se desfizer, temos parte de Deus, temos parte em Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, uma casa eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo, a gente pode gemer mesmo, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato fomos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos nessa casa, nesse tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo a habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo meio do corpo. E aqui ele encerra, é aqui no verso 10, que ele encerra esse assunto, que ele quis explicar para os coríntios, por que ele passava dor, por que ele sofria. E eu quero nessa noite, esses versos que eu li, resumir para você, por que o apóstolo Paulo passava dor. E olhem para mim, por que eu passo dor? E por que você passa dor? Porque o treino é necessário para um bodybuilder. É ou não é, Abner? É o primeiro. Ele ainda quer ficar gigante. Ele falou, ele vai ficar gigante. Olha só, irmãos.
Isso é uma heresia. Ele diz que o lema do bodybuilder é essa, o fisiculturista, o lema dele é esse: a dor é passageira, mas a glória é eterna. Olha, por quê? A dor vai passar e eles vão ficar gigante e forte, não é? E daí eles vão receber aquele cinturão, aquelas, sei lá, aquelas, fora os dinheiro, né? Então na mente deles isso é eterno, isso é para sempre, porque vai morrer, mas vai ser sempre lembrado. Amados, mas nós não estamos falando de bodybuilder da terra, nós estamos falando de fisiculturistas do céu, de homens e mulheres que querem ser grandes. Ah, pastor, eu nunca sonhei em ser grande, não. Ah, não, então, sei lá, então você não quer fazer a obra de Deus, não. Eu quero ser grande, irmãos. Eu acho que estou caminhando para ser grande, que do jeito que eu estou sofrendo, acho que eu vou ficar maior que o The Rock. Só não vou ficar maior que o pastor Paulo. Não dá. O apóstolo Paulo não tem quem entra na competição, né? Não dá. Gente, olha as quantas cartas, quantas coisas ele... Não dá. Ele é o maior fisiculturista cristão da Bíblia. Mas agora presta bem atenção. Eu quero ser grande sim, irmão. Sabe por que eu quero ser grande? Eu quero ser grande para poder alcançar a quantia de 1%, 0, alguma coisa por cento do que Paulo alcançou. E se eu não for grande, eu não vou conseguir. Porque preste atenção, se o sofrimento não me trouxer a maturidade, amadurecimento, se o sofrimento não me trouxer crescimento, então de que adiantou? Você sofreu em vão. Presta bem atenção que nós aprendemos aqui, e a gente vai aprender mais 2 domingos. A primeira coisa que um bodybuilder faz, e é ali, ó, se ele não fizer, ele nunca vai ser um vencedor, é treino. E o treino do cristão é a prova, são as provações, são as lutas, são as perseguições, são as dores, são o sofrimento. Amado, presta bem atenção, não corre do sofrimento. Se você está aqui e você corre do sofrimento, então você nunca vai ser grande, porque você nunca vai aprender através da dor. Não fuja do crescimento, não fuja de sentir dor, mas aproveita que a dor veio e cresce, fica grande, fica forte. Foi o que o apóstolo Paulo falou aqui. Ele falou: olha, esse corpo aqui para nada presta, esse corpo aqui não tem glória nenhuma, mas esse corpo aqui geme, desejando estar no céu com Jesus. Mas para esse corpo aqui ser transformado um dia e ir morar com Jesus, é preciso que esse corpo aqui se quebre por inteiro, se destrua por inteiro. Escute, na palavra de Deus, no holocausto, na hora de apresentar para Deus uma oferta, o sacerdote não podia deixar pedaço nenhum. Escute, o animal tinha que ser tirado, as coisas que era do sacerdote, que era, né, segundo a lei, e o resto que era apresentado em oferta ao Senhor. Diga para mim, você que está lembrando lá em Levítico, quando já leu, você que estudou na escola teológica com a gente, escute, o que a oferta tinha que ser? Queimada até virar o quê? Cinza. Assim é você. Assim é você, Rafael, assim é você, Geraldo, assim é você, Mateus, assim somos nós, Isaac, Gabriel, Matias. Presta atenção, Abner, olha, escute. Você precisa ser destruído até virar pó. Quando você for pó, aí você é um grande como o apóstolo Paulo. Aí você vai carregar a preciosidade do Evangelho.
O apóstolo encerrou dizendo assim: olha, o meu sofrimento é esse. Sabe por que eu sofro? Porque a minha alma geme esperando ir para o céu. Mas enquanto eu não vou, esse tabernáculo aqui, esse corpo aqui, vai sendo quebrado, vai sendo destruído, vai sendo açoitado, vai sendo traído, vai sendo deixado. Ei, escute o apóstolo Paulo para Timóteo, ele dizia: eu estive lá na audiência e ninguém ficou comigo, fiquei sozinho, só o Senhor me assistiu, só o Senhor esteve comigo. Ele diz para Timóteo, filho dele na fé, ele diz assim: Timóteo, não se envergonhe de mim, porque Timóteo teve vergonha de Paulo, mas se redimiu. Timóteo é um homem de Deus, mas ele disse: não se envergonhe do Evangelho, e não se envergonhe de mim. Escute, esse é o homem que os falsos mestres diziam: esse homem não é de Deus, ele sofre muito. Até o filho na fé dele, Timóteo, teve vergonha. Homem que vive sendo levado nos tribunais, homem que vive sofrendo. Esse homem não é de Deus, não. Mas Paulo não se importava. Paulo não estava, estou nem aí. Não estou nem aí se dizem. O que eu quero é saber, e o que eu quero que vocês saibam é que eu estou crescendo. Quanto mais perseguido eu sou, quanto mais sofrimento eu tenho, Mateus, quanto mais luta eu passo, João, maior eu estou ficando, Isaac, maior eu estou ficando, Gabriel, maior eu estou ficando gigante. Eu vou chegar lá, eu vou ser uma fisiculturista muito, muito de Deus, porque eu vou ser cheia do poder da glória. Era o que Paulo falava, e é o que eu falo para você aqui. Não importa a minha dor, não importa o sofrimento, não importa as minhas perdas, não importa o que eu perdi, não importa, importa o que eu estou recebendo. E o que eu estou recebendo é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus, porque a dor está gerando em mim um gigantesco aprendizado, e eu estou me tornando um gigante, mas não em corpo. 1,57 m só. Eu estou me tornando gigante em Cristo, gigante em Deus. E agora sim, talvez no final dessa prova, e talvez no final dessa dor, agora sim, Abner, eu vou estar preparada para levar aquilo que é precioso, que é o Evangelho de Cristo nosso Senhor. O Evangelho, isso sim é precioso, porque esse vaso é de barro. Esse vaso pode ser destruído, esse vaso pode sofrer, esse vaso pode sentir dor, porque a dor é passageira, mas a glória é eterna. Fica de pé. Se você quiser, fique de pé, se você puder. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Não é uma palavra fácil de se ouvir, e nem muito menos fácil de ministrar. Senhor, eu te agradeço por esse ensinamento tão lindo que o Senhor trouxe ao meu coração na madrugada de hoje. Eu te agradeço porque eu passei a tarde inteira pensando nisso, e eu pude ver os meus músculos, Pai, se enrijecendo, crescendo. Pai, cada rompimento que o Senhor tem feito na minha vida, cada ruptura de fibras, tem fortalecido os meus músculos. E eu tenho sentido, Senhor, que eu estou crescendo. Mas é interessante que eu não estou crescendo para cima, nem dos lados. Eu estou crescendo para baixo, em humilhação. O Senhor tem feito um crescimento maravilhoso. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus, para essa pessoa que está me ouvindo, para esses que estão aqui na igreja,
Escute a sua dor, o seu sofrimento. Se você a hoje entregar e falar: Senhor, eu recebo todo o sofrimento que eu estou passando como crescimento para a minha vida, como amadurecimento para a minha alma, porque Deus, o Senhor quer fazer de mim um vaso de barro para carregar a sua glória, para carregar o seu amor, para carregar a sua graça, para carregar aquilo que é precioso, que é o seu evangelho. Senhor, eu entrego nas tuas santas e benditas mãos cada um que ouviu essa palavra, cada um que pôde entender aquilo que foi dito. Dor não é sinônimo de que alguma coisa está errada. Não, no mundo espiritual não é. Dor é sinal de que estamos crescendo, Pai, nós podemos encontrar grandeza através da dor. E é o que eu quero, Pai, encontrar grandeza através da dor. É o que eu te peço agora, Pai. E eu oro agora por cada um que ouviu essa palavra, Pai, que não esqueça disso. No mundo espiritual, no cristianismo, dor é sinônimo de grandeza, de crescimento, de fortalecimento. E eu quero agradecer por cada dor que me fez crescer, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia.